Boa noite, meus amigos e minhas amigas. É uma alegria estar aqui com vocês, né, nesse momento em que nós temos que nos readaptar à realidade, né, que nós estamos vivendo. Então, mais uma vez, né, nós agradecemos o convite dos companheiros da casa para refletirmos juntos. Muitos aí já devem estar acostumados a ouvir as palestras agora virtualmente. Alguns já tinham esse hábito, né, anterior, a ouvir pelas gravações que muitas casas espíritas estão fazendo. E a gente dá continuidade, né, às reflexões do Evangelho nesse formato online, para nós mantermos as vibrações, o que é fundamental. Lembrando sempre, e é importante ressaltar neste momento, que o Espiritismo é simultaneamente uma ciência, uma filosofia e uma religião. Então, os postulados da ciência e da filosofia são fundamentais. O Espiritismo não pode se comportar como uma religião tradicional, não pode se comportar como uma religião que nega a racionalidade. Então, os centros espíritas, de forma geral, estão, né, obedecendo às orientações da ciência, mesmo porque é o próprio projeto kardeciano que nos incita e nos orienta a este processo. Né? Nós precisamos ter uma fé raciocinada. Então, neste momento, é mais adequado nós termos esses cuidados, termos esses parâmetros com a saúde e ouvir a ciência. O próprio Kardec fala lá no Espiritismo, em sua mais simples expressão, se o Espiritismo propuser algo e a ciência provar que não era bem aquilo, que nós fiquemos com a ciência. O Espiritismo ele é científico na medida em que ele tem uma metodologia de pesquisa, mas ele é simultaneamente essas três coisas. Então a gente precisa ponderar e ser racional, né? Então é fundamental. E essa minha fala inicial, ela está ligada, né, fundamentalmente ao nosso tema de hoje, um tema muito importante, muito atual, que nos leva a profundas reflexões. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6 de Perfeitos, nós temos o item O Homem no Mundo, que é uma reflexão, uma proposta textual, uma proposta dissertativa que nos traz grandes reflexões sobre a tradição do cristianismo. E quando eu falo tradição do cristianismo, é esse cristianismo histórico, o cristianismo que se transformou em religião, então necessariamente o cristianismo de Jesus. É fundamental nós sabermos isso até para entendermos algumas lições do Evangelho. Né? Quando falamos em cristianismo, nós falamos de pelo menos três coisas que não necessariamente são a mesma coisa. Quando falamos de cristianismo, na nossa cabeça vem automaticamente Jesus. Mas a proposta que Jesus fez é diferente do cristianismo enquanto religião organizada, que começa com Paulo. Já não é a mesma coisa que Jesus está propondo. E é mais diferente ainda quando se transforma numa religião do Estado em Roma, no século IV. Jesus, é importante lembrarmos, ele jamais promoveu uma religião. Jesus não veio para ser o pregador de uma nova moral, né, no sentido moralizante, no sentido de ditar regras e costumes. Não foi isso que Jesus veio fazer. Jesus não foi o fundador de uma religião. Aquilo que Jesus ensina é um meio de conduta, é o próprio conteúdo existencial que ele deixa como parâmetro para as nossas vidas. E aí não importa qual é a sua religião. Então Jesus era judeu, se aceitava como judeu, mas vivia de uma forma a nos exemplificar, a nos mostrar como devemos viver. E aí é o dever mesmo, né? No sentido evangélico também, tem um item no evangelho que chama o dever, no sentido de ideal. Ele é o parâmetro. Viver neste planeta sem negar o planeta e viver da melhor forma possível, conquistando a evolução. Jesus nunca negou a vida terrena. Apesar de falar do reino de Deus, ele nunca negou que a forma de conquistarmos o reino de Deus é nesta vida, é na materialidade, dentro do processo evolutivo. Porque o reino de Deus, e aí quem lê os evangelhos vai perceber isso, porque a proposta é essa. Se não entendeu isso, é preciso reler então. O reino de Deus não é um lugar circunscrito espaço-temporalmente. O reino de Deus, acima de tudo, é a consciência humana, é a conquista da consciência, é um estado de consciência pacífica,
equilibrada para que nós consigamos viver nas intempéries da materialidade da melhor forma possível. É por isso as beatitudes. Bem-aventurados os aflitos. Como é que alguém aflito é bem-aventurado? Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não é? Então são orientações que Jesus resume, acima de tudo, todo o resumo do que Jesus considera método e modelo existencial está contido no Sermão do Monte. Então é fundamental nós darmos sempre uma olhada no Sermão do Monte, que ele nos orienta a certas condutas que às vezes nós esquecemos, às vezes deixamos de lado, né? E esse alerta mostra o quanto Jesus era lúcido e sabia da corrupção que a cultura pode fazer, que as ideologias podem fazer. Todos nós temos ideologias, a questão não é essa. Só que tem ideologias que elas alienam, tem ideologias que elas nos segregam e tem ideologias que elas abrem a nossa mente. Aí cada um precisa ter o bom senso, estudar, buscar se melhorar para, na medida do possível, abraçar ideais e ideologias que sejam melhores, e à medida que forem superando esses processos de ideologias e buscando modelos superiores de evolução. Mas cada um de nós a seu tempo, contudo as diretrizes elas estão aí, são básicas e todos nós temos acesso a essas diretrizes, as diretrizes éticas, as diretrizes do amor que Jesus nos trouxe, os espíritos espíritas e espíritos não espíritas nos trazem, encarnados e desencarnados. Grandes sábios trouxeram antes de Jesus, posteriormente a Jesus, não necessariamente espíritas, né? Nos trouxeram esses exemplos, essas exemplificações e essas reflexões acerca da nossa vida neste planeta. Porque, acima de tudo, a gente precisa de lembrar de algo fundamental. Nós somos seres espirituais em condição humana. Nossa natureza espiritual, nós estamos agora condicionados por uma questão de evolução à condição humana. Estamos condicionados à humanidade, a humanidade terrícola, a humanidade terrena. E aí, para a gente entender essa questão da relação do homem no mundo, você precisa entender isso, que você não é você material e você espiritual. Não tem dois seres aí, um é bonzinho, perfeito, o outro é ruim, é matéria, não. Nós sabemos da função do espírito. O espírito, ele intelectualiza a matéria, são seres inteligentes da criação. Tem definição do livro dos espíritos, definição básica, você precisa saber que o espírito é isso. São seres espirituais que povoam o universo, são seres inteligentes da criação. O espírito, ele intelectualiza a matéria, né? 3 definições básicas aí que a gente precisa sempre saber para entender o que é só o que a gente sabe sobre o espírito, que é um elemento que nós sabemos muito poucos. Nós sabemos pouquíssimo sobre a matéria, sobre o espírito, nada. Sobre Deus, nada também. Então nós ainda estamos averiguando a matéria. Ainda falta muita coisa para nós chegarmos aos outros elementos gerais da criação. Mas nós vamos chegar lá, com o tempo, com a ética necessária, com o preparo emocional e intelectual necessário. Isso é fundamental. Tudo a seu tempo. Mas é importante sabermos disso para entendermos que não há uma separação. E Jesus já não negava isso. Infelizmente, o cristianismo tradicional distorceu. E nós espíritas não podemos pensar assim. É comum você ver na tradição cristã, isso é muito presente principalmente nas religiões cristãs e nas religiões islâmicas, né? Nas religiões, mas nos agrupamentos islâmicos, né? A religião é uma só. E o cristianismo, apesar de se dizer uma religião só, a gente vê que tem denominações e subdenominações diferentes umas das outras, que às vezes nem praticam a mesma coisa, mas é uma questão antropológica mais técnica, mais específica, que não nos compete refletir agora. Mas o que a gente percebe nessas duas grandes religiões do Ocidente aí, que é fundamental, também no judaísmo, né? Porque elas têm uma fonte comum, ela tem diretrizes, a base, mesmo o islamismo vindo do Alcorão, mas a base na lei mosaica ainda tem muitas influências. E o cristianismo, principalmente o cristianismo neopentecostal, se fundamenta muito mais nas bases judaicas do que no próprio evangelho, né? Que é uma questão importante da gente refletir também, né? Em outros momentos dá para fazer reflexões mais profundas acerca disso. Mas essas religiões, elas têm algo em comum que é muito problemático sobre essa temática. Todo mundo aí já deve ter ouvido falar, alguém conhece alguém, ou você mesmo já falou, infelizmente pode ter falado isso, espero que não, mas falou, as coisas do mundo e as coisas de Deus, né? Olha, fulano vive a vida do mundo, ele ouve a música do mundo, ele faz a arte do mundo. E
Como assim? Se houvesse uma separação muito clara, o que é viver para o mundo e o que é viver fora do mundo, na igreja, para Deus. O que é complicado, é uma música do mundo. Ora, a música religiosa, ela não é do mundo também. Ela não é produzida por seres mundanos. Ela não é produzida por seres em processo de evolução. A música que não é religiosa, ela não pode te elevar. Ela não pode te fazer melhor. E quando eu falo música não religiosa te elevar, não necessariamente estou falando de música erudita. Eu estou dando um exemplo da música, mas eu poderia falar de qualquer arte aqui. A música é porque nós temos um acesso mais fácil a ela. Você pode ouvir música erudita que te leva a pensamentos negativos, energias extremamente ruins. Vou dar um exemplo básico só para a gente ter uma dimensão do que eu estou dizendo. Tchaikovsky, que é um dos grandes, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, né, um dos grandes compositores de todos os tempos, que eu particularmente gosto muito, mas que coloca, faz a impressão nas suas músicas sentimentos extremamente tristonhos, melancólicos, com indução altíssima ao suicídio. Então, dependendo do estado de espírito que você está, você ouve aquilo e possui uma tristeza, uma melancolia. Kardec ressalta isso na revista Espírita, entrevistando Chopin. Quando ele entrevista Chopin, ele vai falar sobre o Chopin vai descrever, né, na verdade, sobre o compromisso espiritual que ele tem por conta da música melancólica que ele produzia, que induziu tantas pessoas a pensamentos perniciosos. Então você pode ter música que não é considerada erudita, que são músicas populares, eu vou falar nem popular mesmo, no sentido mais geral, mas que geram boas energias, que geram alegrias, música, inclusive músicas de protesto, música que falam sobre uma temática comum. Tá? A questão da música, se ela te eleva ou se ela decai as suas energias, tem a ver com os sentimentos que ela te provoca e como ela se comporta energeticamente no seu ser. Tem estudos muito bacanas sobre isso, eu não vou entrar aqui porque também não é o nosso tema. Mas o que importa aí é separar a música do mundo. Ora, a pergunta básica a se fazer, já que nós somos espíritas e somos racionais, eu estou vivendo aonde? Eu vivo fora do mundo? A minha casa é um local dispar do planeta Terra. Eu vivo dispar do planeta Terra. Eu reencarnei para viver fora do mundo. É esse o objetivo da reencarnação. Então a gente começa a ver os equívocos da interpretação tradicional. Ora, a grande questão aí, eu já vou matar a charada de início, porque nós estamos falando aqui, pessoal, de receitinha de bolo, não é isso, mas de diretriz. A grande charada, a grande questão a refletir é como viver no mundo buscando viver de consciência tranquila. Essa é a função. Jesus, como eu falei, né, ele nunca negou a vida material, ele nunca negou a vida do mundo. Jesus falava do reino de Deus, mas ele não falava do reino de Deus negando essa vida. Ele falou muito do reino de Deus, mas como você conquista esse reino de Deus? Que é outra, a gente tem que aprender a fazer isso, a ler as coisas perguntando. O Espiritismo é uma religião que se fundamenta num livro de perguntas e respostas. E nós temos medo de perguntar? Ora, nós temos que colocar as questões lançadas à frente, à mesa, colocar os espíritos contra a parede, não tem problema em relação a isso, é perguntar. Isso é ser espírita, isso é seguir a metodologia kardeciana de fundamentação filosófica do Espiritismo. É isso. Então a pergunta é, como conquistar esse reino de Deus? E quem já leu os evangelhos, a resposta ali é muito clara. Se você leu e não percebeu isso, é uma oportunidade de ler novamente. Ora, o reino de Deus não é um lugar específico circunscrito no espaço-tempo. Porque, como espírita, nós sabemos que existem várias colônias, vários mundos, inclusive de trevas, várias regiões, né, chamadas umbrais, que são... O que é umbral? É uma emanação de consciências, de pensamentos. O umbral existe porque tem pensamentos que alimentam os umbrais. Na verdade, a terminologia mais adequada são umbrais, não tem o umbral. Existem os umbrais. O umbral é um local de transição, né? Um corredor. Significa isso a palavra umbral, a grosso modo. Bom, então, o que é o reino de Deus na perspectiva do Evangelho de Jesus? O reino de Deus é um estado de consciência. E essa perspectiva de Jesus está diretamente ligada ao que o Evangelho está nos dizendo. O Espírito Protetor que escreve essa leitura, ele vai dizer que a gente precisa sim, não tem problema a gente viver nesse planeta, inclusive apreciando aquilo que esse planeta nos oferece, mas com cautela,
tendo a consciência tranquila, vivendo de uma forma que você não vá se arrepender das ações que tem tomado, buscando ter uma consciência leve, buscando agir da melhor forma possível. Não quer dizer agir perfeitamente, da melhor forma possível, do melhor que você pode oferecer de você mesmo. E aí você conquista o estado de consciência adequado para essa existência. É isso que nós precisamos de refletir, é isso que nós precisamos de ter claro em nossa mente. A gente não pode viver no mundo dispar do mundo, negando o mundo. Ora, não é mesmo Jesus que fala cuidar do corpo e do espírito? Se você não cuida do corpo, o espírito degringola. Se você não cuida do espírito, o corpo degringola. São as duas coisas. Não, a religião, pessoal, e aí entra num aspecto um pouco mais profundo e problemático da gente refletir. Se eu utilizo a religião, seja qualquer uma, para eu me acrisolar e fugir da minha vida terrestre, fugir dos meus problemas da família, fugir do meu serviço, fugir do meu compromisso social, isso se torna algo patológico. Isso transforma em transtornos do comportamento, transtornos do sentimento gravíssimos, que podem desencadear problemas sérios da nossa evolução. A religião não pode ser um refúgio. A religião não é refúgio. A religião, ela deve ser porto para recargas. Deve ser local de recarregamento para eu cumprir minhas outras funções evolutivas na sociedade. Minha função familiar, minha função como profissional, como estudante, minha função fundamental como cidadão. Para que nós aprendemos caridade, solidariedade no espiritismo se não é para praticar em sociedade? Um espírita que não é solidário, que só faz a caridade se for para distribuir cesta na casa espírita. Você não faz a caridade no seu ambiente existencial. Você não pensa civicamente. Você não é uma pessoa que vive socialmente. E aí nós entramos no ponto fulcral da nossa reflexão. Nós temos lá no Livro dos Espíritos a parte das leis morais. E dentro da parte das leis morais nós temos a lei de sociedade. Então nós reencarnamos para viver socialmente. É a função. Aristóteles, ele vai dizer o seguinte: o homem é um animal político. Não for um animal político, ele teria que ser ou um ser tão evoluído que se assemelhasse aos deuses, então ele não precisaria de ser político, porque ele vive entre os deuses, então não precisaria da sociedade, ou ele ia ser uma besta tão animalesca a ponto dos animais mais ferozes e mais asquerosos que existem, porque também não viveria em sociedade. Então, Aristóteles fala isso mais de 300 anos antes de Jesus. Então percebam a profundidade disso, olha a clareza desse pensador. Você precisa viver em sociedade. O homem é um animal político, da polis, viver em sociedade, é nesse sentido de político. Para você não viver em sociedade, de duas uma, ou você é um deus, que só tem você lá, no caso do Aristóteles tinha a questão do politeísmo, você vive entre os deuses, ou você é uma besta, no sentido de animal, que também não precisa viver em sociedade. Mas nós somos seres racionais, intelectualizados, num processo evolutivo, num processo de evolução. Ora, então, é obrigação nossa viver em sociedade. Gente, a palavra obrigação aqui não está jogada simplesmente, é obrigação. Nenhum de nós está apto a escolher a não viver em sociedade. Não é mesmo o eremita lá que um dia escolheu viver em sociedade, ele precisou do contato social, mas é um equívoco ele se isolar. Então, como é que nós vamos cumprir nossos deveres sociais e evolutivos sem a vida social? E aí vem questões fundamentais em relação a isso aí. Por exemplo, vamos pensar no espiritismo, que é a nossa religião, ou pelo menos da maioria daqueles que ouvem. Bom, segundo o espiritismo, qual é o lema maior nosso como espíritas? Fora da caridade não há salvação, certo? Bom, eu vou fazer a caridade com quem e para quem? Sem sociedade. Então, a caridade é com o outro, para o outro, né? Com o outro, mesmo aquele que ajuda, é promover o desabrochar social, é promover o suerguimento social. É essa a verdadeira caridade. É ser solidário, é assistir às necessidades e não deixar que o outro permaneça no processo de existencialismo, mas permitir que você evolua e cresça.
e desenvolva-se enquanto ser humano. Essa é a verdadeira caridade. A caridade moral, a caridade que auxilia na questão emocional, na questão do autoconhecimento, na questão do alto amor, né? Isso é fundamental. Porque nós todos temos o lema aí como fora da caridade da salvação. E a pergunta que advém disso, porque nós sabemos da lei de amor, sabemos que devemos amar o próximo, certo? Mas qual é o caminho mais próximo para Deus? Então a resposta automática dos espíritos é a caridade, mas a caridade ela é feita com o outro, não é? Então, na verdade, a resposta mais adequada a essa pergunta, o caminho mais próximo para Deus é o outro. É a pessoa que está aí do seu lado. É a pessoa que convive com você. É a pessoa que inclusive está em outro continente, mas ele é o caminho para Deus também. Ele é o caminho mais próximo, ele é sua ponte para Deus. É o outro que vai dimensionalizar a sua evolução, é o outro que vai dimensionalizar a sua própria conquista, sua possibilidade de ajuda. O outro é o seu caminho para a conquista de si mesmo e, por consequência, a conquista de Deus. É essa o grande desafio humano. Por isso que viver em sociedade é tão difícil. É uma lei, é necessário, mas é tão difícil. E é isso que nós devemos refletir todos os dias para nós aprendermos a lidar com o outro, a amar o próximo como a si mesmo, né? Que está lá na lei, que Jesus cita, né? O rabino, um dos criadores do farisaísmo, que os espíritos chamam de Elihu, né? Heller, a pronúncia certa do nome. Amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, e o próximo como a ti mesmo. E aí, no sentido como a ti mesmo, pessoal, não confundamos. Não é do jeito que você quer ser amado, mas é com a intensidade que você precisa ser amado, que você necessita. A gente não pode amar o outro do jeito que você quer, né? Com as atitudes que você quer ser amado. A gente precisa de amar o outro de acordo com a capacidade que o outro tem de ser amado e como ele precisa ser amado. É uma maturidade, isso é uma conquista do amadurecimento. Então não é igual, né? Tem pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui de vida social. Tem pessoas que elas lidam muito bem com a verdade jogada na cara. Falam, não, se você quiser falar comigo, fala o que você tem para falar, eu não me ofendo, eu reflito, eu consigo, fala. Mas tem pessoas que você tem que ser cheia de dedos com ela. Então, não é porque eu gosto que a verdade seja jogada na minha cara que eu tenho o direito de jogar a verdade na cara dos outros. A verdade ou a perspectiva, né? Eu falei a verdade porque é um termo que a gente utiliza. Então, não é fazer igual. Nem todas as pessoas acham que esse tratamento seja adequado. Para você, a pessoa pode te falar, você não se ofende. Mas tem gente que se ofende. Tem pessoas que você tem que ser mais polido, ter mais tato. Tem pessoas que elas preferem, né, que o outro não dê sermão a ela. Tem pessoas que aceitam sermão adequadamente. Então não é do mesmo jeito, mas tem a ver com a intensidade do amor, né? A dedicação. Assim como você espera ser muito amado, você muito amar o outro, mas do jeito que o outro precisa ser amado, e não do jeito que você quer amar o outro. Essa é uma conquista social importante, mas isso é um exercício cotidiano para nós sairmos de nós mesmos. A vida em sociedade é o exercício cotidiano para sairmos do isolamento, para superarmos uma vicissitude fundamental. Qual é? O egoísmo. A palavra egoísmo significa prática de mim mesmo. E o egoísmo é a chaga de todas as vicissitudes humanas. Kardec, preocupado com isso, um grande estudioso da sociedade, muito antes de codificar o espiritismo, estudava essas questões. Ele pergunta aos espíritos na pergunta 913 do Livro dos Espíritos: qual é a vicissitude que pode ser considerada como uma vicissitude radical? Radical, a palavra radical, toda vez que você ouvir a palavra radical, porque as palavras elas têm um significado etimológico, né, um significado conceitual que é importante, fundamental, mas muitas vezes elas perdem esse significado no dia a dia. Então, o radical mudou. Socialmente, nós temos uma outra interpretação do radical, muito pejorativa e negativa, né? Mas ela pode ser utilizada ainda no seu contexto adequado. Então, quando Kardec perguntou qual é o mal radical, no sentido de raiz, qual é a raiz de todas as outras vicissitudes e mazelas? Os espíritos são categóricos na resposta. O egoísmo, já temos vos falado, é o egoísmo, essa chaga da humanidade. Então, é dentro do egoísmo que nós temos todas as mazelas sociais, porque o egoísmo, como é a prática de mim mesmo, eu sempre vou me colocar na frente do outro. E o egoísmo ele se resvala em várias manifestações diferentes. Tem gente que é egoísta porque ele se acha melhor do que o outro. Aí o egoísmo junto com a arrogância,
né? Ah, eu sou melhor do que o outro, a vaidade, eu sou melhor, eu sou mais inteligente, sou mais bonito, sou mais aquilo. Mas tem gente que é egoísta até na desgraça, no sofrimento. Ah, eu sofro mais do que o outro, eu sou inferior. Isso é um egoísmo também. É você se colocar na frente do outro até no sofrimento. Até para sofrer você tem que ser melhor do que o outro, tem que sofrer mais. Até para ser inferior, você é tão egoísta que você acha que você é o pior dos seres. É inferior ao inferior. Então, isso também é egoísmo. É a gente simplesmente se colocar como centro das atenções. É egoísmo. O egoísmo ele é uma virtude complexa, com vários meandros, com várias possibilidades, com várias manifestações. Por isso nós devemos nos voltar para ele. Por isso a caridade é o antagônico ao egoísmo. Aí a pessoa pode pensar o amor, né? Mas o amor no sentido abstrato, esse amor de Deus, né? O ágape, mas o amor materializado é a caridade. A caridade é o amor colocado em prática. A palavra caridade significa literalmente compartilhar a graça de Deus, compartilhar o amor ágape. Por isso tem vários tipos de amor, desde amores neuróticos até amores sublimados. Amores que não são conjugais, amor entre amigos, conforme, né, Mário Quintana vai dizer, né? A amizade é um amor que nunca morre. Lá, Platão, no livro Banquete, ele vai falar de 7 tipos de amor, desculpem. A Bíblia fala de 5 tipos de amores: amor erótico, amor de família, do amor ágape, que é o amor de Deus. Então a caridade é compartilhar a graça de Deus. É por isso que a pessoa compartilha a graça divina, ele é engraçado. A palavra engraçado, hoje mudou também o significado, né, social, mas engraçado é aquilo que está cheio de graça. Por isso que o antagônico é isso, é chamado de desgraçado. É aquele que está desprovido da graça de Deus. Mas aí entra a questão social do homem no mundo. Ora, não tem ninguém que está desgraçado, literalmente falando que está sem a graça de Deus, porque Deus, através do fluido cósmico, do seu amor, ele abrange a todos nós. Só que tem pessoas que estão tão em si mesmadas, que são tão egoístas, que elas se acrisolam dessa graça divina. O que ela faz? Ela não é solidária, ela não quer viver em sociedade, ela vive em sociedade, mas ela vive só para ela. Só ela que se importa. Olha o nosso país como é que tá. As pessoas confundindo o público com o privado. A gente trata a coisa pública como se ela fosse nossa. Um exemplo básico: você está andando de carro na rua, né? A gente vivencia muito nas cidades, principalmente quando elas são maiores. E aí tá um sol quente e tem uma avenida de mão única lá, ou uma parte de mão única, que tem um semáforo. A pessoa para numa árvore a 30 metros, a 20 metros do semáforo, para ele ficar na sombra. Não tem nem lugar dos outros passarem. Quantos casos ele deixou para trás e no próximo semáforo? Se tiver vindo uma ambulância lá atrás, que aqueles minutos que fariam a diferença dele chegar no semáforo seriam cruciais para salvar a vida. Você fala: nossa, mas isso é egoísmo? Você pensou só em você. Você tem socialmente pensando, você tem uma vaga de trânsito para você estacionar. Aí lá na vaga de trânsito cabem 5 carros, mas tem uma árvore que intermedia ali e você vai ocupar 2 vagas. Não vai caber mais 5 carros. Vão caber no máximo 3, talvez. Isso foi egoísmo. Você trata a coisa pública como se fosse sua. Isso é o egoísmo. Porque a gente só pensa em egoísmo nas grandes coisas, mas é nas pequenas coisas que nós vamos, né, enraizando o egoísmo em nós ainda mais e fazendo a ação social degringolar. Então, o homem no mundo, conforme diz o Evangelho, meus amigos e minhas amigas que estão me ouvindo, né, é não negar o mundo. Nós somos filhos do nosso tempo. Kardec era filho do tempo dele, né, e que se equivocou em opiniões pessoais, assim como outros espíritos e espíritas, porque ninguém transcende o seu tempo, com exceção de Jesus, talvez, que é o espírito luminar, que é o governo desse planeta, mas o resto estão todos sujeitos às vicissitudes e aos problemas da matéria. Alguns conseguiram viver virtuosamente, mas sofreram para isso. Então, viver no mundo não é negar o mundo, é viver o mundo sem abusos, sem desvirtuar a nossa consciência. Como dizia Paulo, e nesse sentido Paulo está certo: tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Tudo te é lícito, mas nem tudo edifica. Tudo que você vai fazer no mundo, pensa: eu posso fazer qualquer coisa, mas me é lícito? Me convém? Vai me edificar? Vai fazer bem para quem mais? Vai fazer bem só para mim e para os meus? Se for fazer bem só para mim e para os meus, pensa melhor na hora de você fazer. E paremos com essa imaturidade moral, com essa imaturidade emocional de negar as coisas do mundo.
Isso não quer dizer que você tem que viver tudo que o mundo oferece. Mas você é do mundo, você vive no mundo e você só vai se espiritualizar a cada dia vivendo no mundo. A negação da matéria é um dos primeiros equívocos que nós que nos iniciamos no estudo espiritual temos. A matéria é fundamental para o seu crescimento e o nosso universo é o universo da matéria ainda. Nós não chegamos, nós nem vislumbramos o espírito ainda, mas nós vamos chegar lá. Então que Deus, meus amigos, minhas amigas, nos auxiliem, nos amparem e que nós possamos caminhar, sendo solidários, sendo caridosos e com muito amor para compartilhar com nossos irmãos. Uma boa noite a todos.